Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é Você é sua melhor versão. E para eu explanar essa ideia nesse meu vídeo, eu vou precisar da ajuda de uma nobre consciência filosófica. De que eu estou falando? De Spinoza, do século XVII, e sua melhor versão, Nietzsche, no século XIX. Eu preciso de 3 pontos capitais do seu pensamento filosófico. Quais são eles? O primeiro deles é que o corpo e a mente formam uma única substância, ou seja, formam a alma, onde o corpo é a parte mais densa dela mesma. A segunda coisa, o segundo pensamento que eu preciso deles é que o conhecimento é o mais potente dos afetos. A terceira coisa que vai ancorar o meu vídeo é conatos, potência de existir. Muito bem. Corpo e mente, uma única substância. Vamos colocar isso em prática para entender se realmente ele tem razão no seu pensamento filosófico. No meu trato com os idosos, de centenas que eu já conversei, nenhum na finitude da vida, nenhum deles, nem idoso e nem idosa, eu nunca vi nenhum deles terminar com um corpo saudável e com um psiquismo perturbado e doente. Da mesma maneira, eu nunca vi nenhum idoso ou idosa, na finitude da vida, terminar com um psiquismo preservado e um corpo deteriorado, doente, cheio de mazelas. Eu nunca vi. O que eu vejo em 90% dos casos? Eu vejo, na finitude da vida, idosas e idosos com profunda dor e sofrimento, tanto no corpo mental quanto no corpo psíquico. Os dois adoeceram juntos, porque os dois afetam-se mutuamente. 10% dos casos, se não for menos, eu estou até sendo otimista para apresentar para você, na finitude da vida são perfeitos sábios, uma mente perfeita e um corpo preservado, com poucos medicamentos, pequenas mazelas temporárias. Isso prova claramente que essa nobre consciência filosófica tem toda a razão. Vamos passar para o ponto 2 para ancorar esse meu vídeo. O conhecimento é o mais potente dos afetos. Eu vou dar a minha versão sobre esta frase, que quer dizer o seguinte: o conhecimento não é o conhecimento de como você ficar mais próspero, de onde você aplicar o seu dinheiro, nada disso. Você tem que adquirir o conhecimento das leis da natureza. Quando você fala em leis da natureza, você fala Deus, leis de Deus. E você faz parte da natureza, e eu também o faço. E todos fazemos. Então, o que precisa saber? Você precisa conhecer o que o outro lado diz e o que este lado diz, e fazer essa virar uma única substância mental. Quando você reconhece a sua mortalidade física e a sua imortalidade espiritual, você vive melhor. Aí sim você consegue fazer com corpo e mente uma única substância, e ela avance na finitude da vida totalmente
acontece isso? Você tem que ver que tudo que você estudar, você tem que assimilar na seguinte situação. A nossa vida é uma temporalidade no planeta, outra temporalidade no céu. Essa transitoriedade acontece ao tempo a que não me compete saber, e sim a consciência que vai descer ou que vai subir. E é muito importante esse conhecimento, porque só com o conhecimento você vai ser afetado pelo conhecimento e você vai promover uma série de outros afetos. Você vai começar a entender a atitude de um pai, a atitude de um irmão, a atitude de um filho. E aquele afeto negativo que porventura venha a ocorrer na sua vida, não vai te afetar de tal maneira que você vai terminar a finitude da vida sem essa substância saudável que é o corpo e a mente. Uma delas vai ser afetada e vai afetar a outra. Não sou eu que estou dizendo. É o que eu vejo e eu assimilo com o meu conteúdo mental que eu adquiri estudando os dois lados da existência. Não se pode falar com propriedade conhecendo só um lado da existência. Um lado da existência é pouco. Você tem que conhecer os dois. E você tem que conhecer essa transitoriedade, essa temporalidade no planeta e essa temporalidade no céu. Passemos para a terceira. Conatos. O que é Conatos? Eu vou dar a minha versão do Conatos. Conatos é uma potência de existir. É aquilo que te arrasta para frente, aquilo que te faz experienciar a vida. Porque nós estamos aqui para experienciar a vida. Não estamos para outra coisa. E para lutar contra as nossas piores memórias, aquelas corruptas, aquelas imorais, aquelas antiéticas, aquelas que desprezam pai, desprezam mãe, conflituam com irmãos, abandonam filhos ou filhos abandonam pais. É para isso que nós estamos aqui. E só o conhecimento tem essa potência de fazer com que você entenda esse mecanismo da vida, esse mecanismo da natureza dentro da sua vida. Somente o conhecimento, mais nada. Nenhum dogma, nenhum padrão, nenhuma doutrina vai conseguir te dar isso, a não ser o conhecimento livre. Totalmente livre de qualquer paradigma. Muito bem. Como funciona isso? Na medida que a consciência vem e vai sendo afetada, ela vai despertando memórias latentes. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, não vou repetir para não perder tempo. E na hora que ela vai medindo, ela vai afetando, sendo afetada. Na adolescência, é um divisor de águas. Não sou eu que estou dizendo, eu vejo, eu escuto, e eu pergunto, eu indago, e todos os idosos me entregam isso. Esse divisor de água, na medida que o adolescente passa a frequentar outros ambientes escolares, por exemplo, ou consegue sair, viajar, fazer excursões, eles começam a ser afetados diferentemente. Eles são afetados por outros afins, que também são afetados dentro de uma cadeia de seres humanos, dos seus pais, avós e outros. E esse adolescente naquela hora é um divisor de água. É a hora que o conatos começa a naufragar. E eu vejo isso com homens e mulheres com 30 anos já entregando a vida e se distanciando da consciência. Porque se o conatos, que é essa potência de existir, essa potência de agir, essa potência que te mantém longe do vazio existencial, ela se afasta, ela se apaga, o que te sobra? Memórias, somente memórias. A partir do momento que o conato se afasta e sobram somente memórias, o que o plano divino faz com você? Ele afasta a consciência e te dá dor e sofrimento. Aí, grandes religiões e religiosos dizem que é castigo de Deus. Um Deus vingativo e punitivo. Isso não existe. Isso não existe.
É simplesmente a lei de causa e efeito que está cobrando aquilo que lhe compete e que você se comprometer e não fizer. Você, digo, esse é meu exemplo dessa consciência. Não estou dizendo que um amigo ou amiga, essa consciência não fez aquilo que lhe competia, a dor e o sofrimento vai ser assim vendida a casa. Para ela não perder toda a existência dela, as leis da natureza, Deus promove a dor e o sofrimento, que nada mais é do que uma chance de redenção. É uma possibilidade de redenção. Sendo que o sofrimento prolongado vai demorar o quanto ela tiver que pagar por tudo que ela fez. Todo sofrimento que porventura ela tenha feito a outrem e explorado o sofrimento dessa pessoa. Tudo que ela fizera de engano, de fraude, de corrupção para outrem, ela vai ter que pagar. A lei de causa e efeito vai cobrar. Todo o conflito que ela criou com o pai, com a mãe, que ela tem que ver a parte dela, não, porque ele não era assim. Você é que tem que adquirir conhecimento. Você está dos todos os lados da moeda. Você está de um lado da moeda, você está do outro, você está do outro, você está do outro. De uma outra moeda você vai trocar de lado. É você que tem que saber. O conhecimento é teu. Faça a tua parte. Perdoe a si mesmo e perdoe. Não importa, ele não tem razão ou tem, não importa. Eu volto ao item anterior. O conhecimento é o mais potente dos afetos. Ele vai te fazer com que você se afete diferentemente e vai entender todo o processo de afecção que o pai e a mãe, que os irmãos e que o seu filho fizeram. E na medida que essa consequência, que é o sofrimento, e a causa do sofrimento é a dor, só que a dor, ela é consequência de uma outra causa anterior, que é aquilo que a consciência não fez e que se comprometer e não fizer. Então existe uma causa primária, que é aquilo que a pessoa, a consciência não fez o que deveria fazer e se comprometeu, gera uma dor. E essa dor é uma luz amarela e a pessoa continua não fazendo aquilo que lhe compete. Aí ela gera uma nova consequência, sendo que aquela dor se torna uma causa, até a finitude da vida. E os relatos que eu vejo é que Deus me abandonou, Deus está me punindo, Deus está me castigando. Não está. É a lei de causa e efeito trabalhando. E não adianta pedir para encerrar a vida física, porque não vai. Quanto a consciência, não pagar tudo que ela deve naquilo que ela promoveu de ruim na vida de outrem, ela não vai abandonar a vida física. Ela vai sofrer tudo. Tudo. Nem que ela tiver um batimento por minuto. Só para vocês entenderem. Ela vai ficar viva e vai sofrer. Eu vejo isso, eu não estou criando isso. Eu não estou inventando. Eu vejo isso. Só essa semana que passou, 2 idosas me relataram isso. E não importa a classe social. Ela pode ser da classe social A, B, C, D ou E. Todos se amam. Quando as mazelas chegam nos idosos, principalmente a demência, é conflito para mais de metro. Só falta dar um pedaço de pau na mão de cada filho para eles se baterem. Meu amigo, minha amiga, reflita sobre isso. Muito bem. A hora que o idoso ou a idosa paga aquilo que lhe compete para a lei de causa e efeito, lhe é concedido uma bênção divina de sair da forma física, abandonar a consciência. Sobe, estou dizendo linhas normais, não estou dizendo criminosos que descem em pontos inferiores, não. Suponhamos que você seja, ou a consciência que eu estou dando de exemplo, seja uma pessoa que vai ter o movimento da maioria de ascensão. Ela recolhe, a consciência recolhe o subconsciente, a consciência aloja novamente em salas mentais específicas as memórias, as mesmas que desceram. E o relato de quem participou de EQMs e relatou, EQMs é a experiência de quase morte,
Na parte ocidental, que é a nossa, é sempre o mesmo, que são as Américas. É um túnel escuro que, na medida que a consciência vai caminhando, ela avista uma luz ao fundo e ela prossegue quando ela vê um pequeno grupo de seres espirituais na porta do túnel, onde a iluminação já se abriu, e mais ao fundo, no cenário ao fundo, um outro grupo de seres espirituais. Sendo que ela é abordada pelo primeiro grupo e apenas um ser espiritual pergunta para ela: o que você aprendeu com a sua estada no planeta? A grande maioria, se não se estabelece dor e sofrimento na vida dela, ela nada vai apresentar de aprendizado, nada, porque ela vai voltar do mesmo jeito. Ela simplesmente abaixaria a cabeça se não tivesse a dor e o sofrimento, e entraria e encontraria os outros seres, entes queridos que já partiram. Mas, como Deus é muito piedoso e ama a todos da natureza, ele faz com que essa consciência fale: eu aprendi que eu não devia fraudar, eu aprendi que eu não devia enganar, eu aprendi que eu não devia explorar o sofrimento de ninguém, eu aprendi que eu devia ser melhor afetado pelo meu pai, pela minha mãe, amá-los, promover uma união a todo custo, da mesma maneira com meus irmãos e com meu filho. Esse ser espiritual sai da frente, todos os três, e convidam e dão boas-vindas para esse espírito entrar, para essa consciência. Ao passo que na EQM, ela retorna, ela tem uma oportunidade de retornar para o corpo, porque o corpo ainda está apto e em condições de promover esse retorno. E todas as pessoas, já li vários livros sobre isso, até aconselho, pegue, tem muitos, dá para você baixar na internet, EQM, tem muitos relatos, material vasto, extremamente importante. E os relatos de quem conseguiu, nessa conversa que todos teremos, já tivemos várias vezes, o que nós aprendemos no planeta, e conseguiu a oportunidade de voltar, essa pessoa, todas, inexoravelmente, mudam totalmente o padrão de vida que tinham. De que maneira mudam? Para muito melhor, tá? Então é isso que eu queria, o meu recado é esse, eu quero que você reflita. Nunca pense que o que acontece com aquele idoso, com aquela idosa, não vai acontecer com você. Pode sim, pode. Se você não adquirir o conhecimento necessário das leis da natureza, você vai se aprisionar, e a prisão não vai te adiantar, a prisão mental, e você vai sofrer muito. E todos os seus títulos vão se apagar. Todos os seus títulos, suas pós, suas graduações, seus mestrados, seu doutorado, é o que eu vejo, apaga tudo. A hora que a consciência sai, ela leva tudo junto e joga tudo pela janela, espalha tudo no meio das nuvens. Você vai perder tudo. Ao passo que esse 10% dos idosos que saem plenamente vitoriosos. Eu recentemente conversei com uma idosa de 80 anos que estava pensando em fazer uma terceira faculdade. Dava gosto de ouvir. Eu, por mim, eu ficava o dia inteiro, eu trazia ela para casa para conversar. Mas 90% saem derrotados. 90%. Não faça parte desse grupo. Esse é o meu recado final. Fique com Deus, até o meu próximo vídeo.